Fala, rapaziada, ligado aqui no Portal Glorioso, mais um vídeo aqui do canal para a gente falar sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar das 3 propostas feitas pelas empresas ao Botafogo, né, para a compra do Botafogo, né, a venda da SAF, né, quem será o novo comprador. Tem 3 propostas na mesa nesse momento e um favorito. Vamos falar sobre eles, beleza? Vamos falar também do novo transfer ban que o Botafogo sofreu pela FIFA na manhã dessa segunda-feira. Vamos falar da partida que entre Bahia e Botafogo, que aconteceu nesse sábado, e também da classificação, né, a confirmação da classificação em primeira colocação do Botafogo na Copa Sul-Americana, que nos garantiu a melhor colocação geral, né, da competição e faz com que o Botafogo decida todos os jogos em casa a partir desse momento no mata-mata em todas as fases, né, consecutivas aí da Copa Sul-Americana. Beleza? Bom, antes da gente falar sobre isso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Portal Glorioso. Se você não me conhece, meu nome é PH Miranda, eu faço vídeo sobre o Botafogo aqui no Portal Glorioso, lá no Instagram e no TikTok também. Então segue a gente aí, se inscreve aqui no canal do YouTube, pausa o vídeo rapidinho, se inscreve, não custa nada para você, ajuda demais aqui a valorizar o nosso projeto, beleza? E também segue a gente lá nas redes sociais, está aqui na descrição do vídeo o link. Valeu? Bom, vamos começar falando das propostas feitas ao Botafogo para a compra da SAF do clube, tá? A primeira delas é da GDA Luma. A gente já tinha comentado em algumas outras oportunidades aqui sobre a GDA, né? Uma empresa mais consolidada no mercado, uma empresa já experiente, né, na recuperação de ativos em crise, então, como é o caso do Botafogo. Então, é uma empresa, como eu falei, mais consolidada no mercado e a proposta mais robusta no momento. E robusta não quer dizer em valores, tá? Mas sim em, como é que eu posso dizer, em confiabilidade, né, da proposta, garantias. Então, é a proposta realmente que é a mais favorita nesse momento, né, para que seja realmente sacramentada como a nova gerenciadora da SAF do Botafogo, a GDA Luma. Tá? A oferta é de 105 milhões de dólares, aproximadamente 535 milhões de reais, além do pagamento de dívida através de recuperação judicial, beleza? O passivo total é de 2,5 bilhões, mas o valor sujeito ao Rio de Janeiro é o de 1,28 bilhões, né, ou bilhão, na verdade, né, de reais, né, que a gente poderia pagar através de recuperação judicial. Então, essa é a promessa, essa é a garantia de que a GDA Luma, né, passa para o Botafogo. E como eu falei, é uma empresa muito consolidada no mercado, já tem outras experiências em outros ativos que são realmente uma confiabilidade maior, tá? Então é a empresa que nesse momento a favorita, tá, a conseguir essa compra da SAF do Botafogo, beleza? Bom, o outro que está interessado é nada mais nada menos do que John Textor, tá? John Textor também fez uma proposta para o Botafogo. Ele já tinha feito uma antes e agora chega de novo com uma outra proposta que chega, segundo ele, a proposta pode chegar a 95 milhões de dólares, né? Algo em torno de 480 milhões de reais, tá? Com verbas oriundas de financiamentos, ou seja, empréstimos novos, né? E, enfim, como ele sempre fez no Botafogo, né? E dizendo que ele tem um acordo com a Ares, que até hoje a Ares não confirmou esse acordo, né? Pelo contrário, desmentiu e disse que não tem acordo nenhum com ele, mas o Textor bate, né, o martelo dizendo que já tem um acordo com a Ares, enfim. Mas é o que ele diz que esses empréstimos que ele fariam chegariam a 95 milhões de reais que seriam para recomprar o Botafogo. Mas, enfim, o clube, o Botafogo, já de prontidão, já negou, dizendo que não existe nenhuma possibilidade da recompra pelo John Textor, tá? Ele tá com um nome muito, muito, muito mal, como é que eu posso dizer? Tá horrível, né, o nome dele no mercado, então para o Botafogo, nesse momento, uma recompra do John Textor seria um escândalo, seria um absurdo, uma tragédia para o Botafogo, e é só em último do caso que a gente poderia acontecer essa compra, tá? Então, o clube, até o momento, ele pede garantias desses fundos que, obviamente, o Textor não tem, tá? Ele diz que vai ter
um aporte de 95 milhões, né? Desculpa, um aporte não, né? A compra por 95 milhões de dólares, mas ele não tem garantias desse valor. Ele diz que seria através de financiamentos, que a gente sabe que não funciona, né? Se o Botafogo está nessa situação de hoje financeiramente, é por conta desses tais financiamentos que ele fazia lá atrás, tá? Mas, como eu falei, né, ele perdeu muita força, né, no cenário dentro do clube social, então dificilmente, e assim, eu digo, a probabilidade é talvez abaixo de 1% de que o John Textor volte ao Botafogo. Então é muito provável que a gente tenha aí o martelo batido realmente que o John Textor acabou o fim da linha dele no Botafogo. Ele vai tentar fazer uma nova proposta, vai tentar de todas as formas, mas o que a gente vê no momento é justamente que ele perdeu forças dentro do clube, que ele não tem mais nenhum tipo de possibilidade de ter de volta, né, ao comando, de estar de volta ao comando da SAF do Botafogo, beleza? E também temos uma proposta aí, como é que posso dizer, uma semi-proposta, talvez, porque teve um interesse, melhor dizendo assim, né, da Mastercom Capital, que é um fundo lá do Texas, né, o famoso fundo texano, né, que a gente havia falado, e ele oferece cerca de 30 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 150 milhões de reais, tá? Mas isso é o que eles estão oferecendo, porém, eles disseram que cobrem qualquer oferta, tá? Se o Botafogo quiser fazer uma contrapropostas, eles estão completamente abertos e estão dispostos a cobrir qualquer oferta de qualquer empresa, tá? E aí eu digo que há um interesse, não uma proposta especificamente assim estabelecida, porque não tem garantias, tá? Eles prometem, né, estão oferecendo ao Botafogo esse valor, né, de 30 milhões de dólares, e o grupo promete investimentos ambiciosos, né, como estádio próprio, um time competitivo, né, aquela ladainha toda que a gente já sabe como é que é, tá? Enfim, só que a empresa é bem menos consolidada do que a GDA Luma. Isso faz com que perca muita força enfim, dentro, né, dos bastidores do Botafogo, tá? Apesar do clube pedir as garantias e talvez mesmo que elas sejam dadas, né, a gente tem uma pulga atrás da orelha com esse fundo texano, porque, como eu acabei de falar, a GDA Luma é uma empresa mais consolidada, tem mais garantias, e acho que a única coisa que o Botafogo precisa, a última coisa que o Botafogo precisa nesse momento de uma proposta, de uma coisa arriscada, né? Então, talvez realmente, como eu falei, a GDA Luma deve ser a nova compradora justamente por conta dessa prioridade, desculpa, dessa garantia, né? Melhor dizendo, que a GDA Luma consegue dar nesse momento ao Botafogo. Tanto, obviamente, o João Texton não consegue dar, e a Mastercom, por mais que dê a garantia de que ela consiga ter esses fundos, né, de 30 milhões, ou enfim, qualquer que seja a oferta que eles façam, ainda assim uma empresa menos consolidada nesse mercado. A GDA Luma é uma empresa especializada, né, na reconstrução de ativos em crise. Então, é exatamente o que o Botafogo precisa nesse momento, né? Então, acho que por mais que tenha essas promessas, né, por mais que seja algo que realmente a gente olha, pô, interessante, isso aqui, não é o que o Botafogo precisa nesse momento, né? Apesar da gente querer, né? O torcedor olha e fala, caraca, pô, maneiro, né? Pô, estão prometendo um time bom, estão prometendo um estádio próprio, não sei o quê. O torcedor já olha com bons olhos, mas não é assim que funciona. A gente sabe que promessas até o John Textor fez, muitas, né? E a maioria delas ele não cumpriu. Isso quer dizer que a Mastercom não vai cumprir? Não. Mas que a gente tem mais garantias com a GDA, a gente tem mais, tá? E é bom dizer que a Mastercom Capital já está no meio do futebol, né? Então, talvez o projeto esportivo da Mastercom Capital seja melhor, e é melhor, talvez, né, do que o projeto esportivo da GDA Luma, que não está no meio do futebol, né, e não tem um projeto esportivo explícito, né? É mais um projeto de recuperação mesmo, tá? Mas, porém, entretanto, todavia, a GDA Luma tem um interesse, acho que é o que vai acontecer, de fazer um planejamento de médio e longo prazo de
revenda do Botafogo, tá? A GDA não pretende continuar como dona do Botafogo, ela pretende recuperar o Botafogo, né? Restaurar a crise que está tendo, desculpa, melhorar, né, a crise que está tendo dentro do clube e revender o clube a um outro preço maior do que eles compraram. Então, esse é o interesse da GDA Luma nesse momento e é o que o Botafogo, na minha opinião, precisa nesse momento. Tá? Eu acho que a gente tem que esquecer, pelo menos por enquanto, isso de essas fantasias, né, de um time mágico que vai trazer títulos e tal. Óbvio que a gente pode sonhar em títulos, né? A gente já vai falar da Sul-Americana já, mas obviamente eu acho que não é a nossa prioridade no momento. A gente precisa salvar esse clube primeiro, né? Depois a gente pensa em montar um time bom, em montar um time competitivo, né? Em fazer novos investimentos. Então acho que essas promessas nesse momento são uma armadilha que a gente não pode cair, tá? Então é bom a gente abrir o olho quanto a isso, né? E graças a Deus a gente tem um clube social que está muito bem comandado lá pelo JP Magalhães, enfim, por incrível que pareça, né? Óbvio que eu já fiz algumas críticas a ele, mas até o momento vem fazendo bons trabalhos, né? Bom trabalho como presidente do clube. Óbvio que ainda assim tem muitas críticas a ele, né? Por exemplo, o que ele faz com os esportes olímpicos, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas a condução que ele está fazendo quanto a essa venda da SAF, na minha opinião, tem sido muito boa, tá? Enfim, vamos falar dos transfer bans agora, né? O Botafogo atinge aí a marca de 5 transfer bans. Acho que eu nunca vi isso na minha vida, cara. Nenhum clube que eu vi tinha 5 transfer bans, né? Nem quando o Botafogo estava pior do que estava agora, que acho que a disputa é boa, né? Mas acho que estava bem pior do que estava agora. O Botafogo não tinha nem um transfer ban, né? Então, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. E o Botafogo entra mais uma vez, né? O Botafogo já tinha 4 transfer bans referentes a Juan Cruz, né? Com o Ludogorets da Bulgária, Santiago Rodrigues com o New York City lá dos Estados Unidos, Thiago Almada do Atlanta United também dos Estados Unidos e com o Arthur Reborn, né, do Zenit, lá da Rússia. E agora o Botafogo sofre um novo transfer ban, dessa vez por penalidades administrativas. O que isso significa, PH? Bom, basicamente a FIFA multou o Botafogo e o Botafogo não pagou. Logo, a FIFA vai lá e dá um transfer ban novo para o Botafogo. Dessa vez, um transfer ban um pouco mais grave, entre muitas aspas, não que os outros não sejam graves, mas que impede o Botafogo por tempo indeterminado de inscrever novos jogadores. Beleza? Como eu já havia dito no início do vídeo, a GDA Luma, uma das coisas que a gente tem em mente, né, em expectativa, digamos assim, com a compra da SAF por meio da GDA Luma, é justamente a saída do Botafogo dos transfer bans, tá? E eu digo de todos mesmo, né? A dissolução deles é uma das principais prioridades da GDA nesse momento. Ainda mais que a gente está entrando agora na Copa do Mundo, a gente consegue ter um pouquinho mais de calma, né, referente à janela de transferências, né? A janela um pouco maior por conta da Copa do Mundo. Então a gente consegue ter um descanso, entre aspas, maior quanto a isso e consegue ter mais tempo para trabalhar nesses transfer bans. Isso quer dizer que o Botafogo não precisa ter pressa? Não, pelo contrário, o Botafogo tem que ter pressa, porque a qualquer momento o Botafogo pode perder pontos, né? E acho que isso é assunto até para outro vídeo, mas o Botafogo pode chegar a perder pontos no Campeonato Brasileiro. E aí seria uma tragédia colossal, né? Então, a gente precisa sim resolver isso logo, mas óbvio, agora com um pouco menos de pressa, né? Por conta da Copa do Mundo e também da compra da GDA, que muito provavelmente vai resolver, e a expectativa é que se resolva isso dos transfer bans para a gente conseguir se livrar logo disso e conseguir inscrever novos jogadores novamente. Beleza? Bom, vamos falar agora de Copa Sul-Americana, né? Pelo menos uma coisa boa nesse vídeo, né? Pelo amor de Deus. Né? Cansado de falar de compra, de SAF, não sei o quê. O Botafogo está classificado na Copa Sul-Americana. Tivemos o sorteio da Copa Sul-Americana na última sexta-feira. E o Botafogo vai enfrentar o vencedor do confronto entre Lanús e Cienciano, ok? Eu achei um sorteio muito bom para o Botafogo, porque o Botafogo caiu de um lado da chave em que os clubes
na minha opinião, são mais fracos, tá? Eu acho que os clubes mais fracos da competição ficaram, com todo respeito aos clubes, obviamente, mas o lado mais fraco é o que o Botafogo está. E o Botafogo é, sim, na minha opinião, o grande favorito a chegar à final do lado do chaveamento. Está passando aí na tela para vocês o chaveamento da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana, né? Os jogos estão previstos lá para outubro, né? Então vai ter sim bastante tempo para a gente, né, descansar, né? Quanto à Sul-Americana, porque ainda vai ter 2 jogos, né? Da fase preliminar, né? Dos playoffs da Sul-Americana. Então, Botafogo já classificado, não precisar jogar essa fase. Então vai esperar o vencedor entre Lanús e Cienciano. Como eu falei, na minha opinião, o Botafogo se deu muito bem nesse sorteio, graças a Deus, né? Pelo menos uma vez. O Botafogo se dá bem no sorteio, porque a gente cai num lado em que os adversários são um pouco mais frágeis do que do outro lado, tá? Até os adversários que ficaram em primeiro na Copa Sul-Americana que vieram do nosso lado são adversários mais fracos, na minha opinião, né? Do lado do Botafogo, aí eu falando só dos que passaram em primeiro, né? Que já estão garantidos nas oitavas. O Montevideo Torque, o Macará e o Atlético Mineiro, né? Esses três, para mim, são os três, talvez ali, obviamente, tirando o Atlético Mineiro, que é o clube brasileiro, que talvez seja aí o mais difícil de todos, né? Do lado, né? Do chaveamento, todos ali são clubes muito frágeis, muito fracos. A gente sabe que, obviamente, são clubes perigosos, não estão ali à toa, mas ainda assim são clubes bem menos perigosos do que o Botafogo é, por exemplo, né? Então acho que o Botafogo chega como favorito contra qualquer um desses clubes, tá? Além de chegar como favorito também aos clubes que estão nos playoffs, tá? Tanto o Lanús quanto o Cienciano, e aí falando já dos outros confrontos, o Tigre, o Nacional do Uruguai, Santos, o CV, Bragantino e Sport Cristal. Na minha visão, o Botafogo chega como favorito contra todos, tá? Nesse momento, obviamente. Do outro lado, aí já é uma coisa diferente, obviamente. O Botafogo você vai pensar no outro lado se chegar na final, né? Mas a gente tem aí um lado um pouco mais forte, tá? A gente tem um confronto ali entre Boca Juniors e O'Higgins vai passar e vai enfrentar o Recoleta, né? Quem passar desse confronto. O São Paulo vai enfrentar quem passar de Grêmio e Bolívar, né? O River Plate vai enfrentar quem passar de Caracas e Santa Fé, e o Olímpia vai enfrentar quem passar de Vasco e Independente Medellín. Ou seja, do outro lado é um lado mais forte, né? Inevitavelmente. A gente tem aí nomes como São Paulo, Grêmio, o próprio Boca Juniors, River Plate e Vasco, né? Nomes mais difíceis do que o lado do Botafogo. Tá? Isso é bom? Isso é bom, porque o Botafogo cai num lado de adversários mais fracos. Isso faz com que o Botafogo, como eu falei, seja favorito a chegar à final, na minha opinião. E acho que o Botafogo chega nessa Sul-Americana com muita moral e com a capacidade, né, de ser campeão. Tá? Eu acho que tem uma expectativa muito grande da gente conseguir esse título. Obviamente, a gente tem que manter o pé no chão. O próximo passo é o River Plate, a gente não tem que pensar já na final, porque o River Plate não, desculpa, o Lanús ou o Cienciano, porque eu prevejo aí um confronto difícil, tá? Se passar o Lanús, não é um time mole, né? A gente é o atual campeão da Sul-Americana, atual campeão da Recopa em cima do Flamengo, então é um adversário muito perigoso que a gente tem que abrir o olho. Não tô falando que é fácil, não. Tô dizendo que o Botafogo é favorito contra qualquer um dali, na minha opinião, tá? Isso não quer dizer que não vai ser fácil, pelo contrário. Aliás, principalmente por ser um mata-mata. Então, um erro pode ser fatal, né, para o Botafogo, né? Então, o Botafogo tem que abrir muito o olho, mas obviamente a gente não pode deixar de falar que uma notícia boa, né? O Botafogo ter ficado no lado mais fraco da competição, né? Enquanto do outro lado eu prevejo ali uma briga maior, né? De favoritos para ver quem vai chegar nessa final, né? Então o Botafogo talvez o maior adversário ali do lado do Botafogo seja o Atlético Mineiro, talvez até o Santos, se conseguir se firmar ali, né? O Santos está num viés de melhora, então vamos ver como é que vai ser. Mas talvez o Atlético Mineiro, o Bragantino, os times brasileiros no geral, né, são os grandes favoritos para essa competição. E, enfim, acho que todas as competições das Sul-Americanas, né, tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana também, os brasileiros são, acho que na maioria das vezes, os favoritos, né? Enfim, rapaziada,
esse foi o vídeo, fico por aqui, falamos aí das propostas de compra, do Botafogo, falamos de transfer ban, falamos da Sul-Americana também. Eu fico por aqui no vídeo de hoje, amanhã a gente traz mais vídeos aqui para vocês, falando sobre qualquer notícia que sair aqui no Botafogo, beleza? Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, se você chegou até aqui, muito importante para ajudar a valorizar o meu trabalho, então peço de coração para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, se você é botafoguense, se você gosta do Botafogo, se você curte o Botafogo, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, beleza? Também segue a gente na rede social que está aqui na descrição do vídeo. Valeu? Fico por aqui, é nóis. Valeu, tamo junto.